O Hospital Estadual de Sumaré, Dr. Leandro Francischini, é referência em média e alta complexibilidade para mais de 1.200.000 pessoas. A unidade, gerida pela Unicamp desde 2009, esteve no centro de um debate sobre a renovação do contrato de gestão. Por pouco, a região não perdeu a administração universitária, o que, segundo especialistas e parlamentares, teria sido um grave retrocesso. O Hospital Estadual de Sumaré, ele é um hospital regional. O que cabe a cada microrregião? Porque nós estamos falando de uma microrregião de 1.200.000 habitantes, no mínimo. No mínimo, né? E nós tivemos na iminência de perdermos a administração desse hospital pela Unicamp, vamos colocar assim, pela Unicamp, né? Quem é a Unicamp hoje em termos de saúde, né, como referência para a nossa região metropolitana de Campinas, de Piracicaba, para o país? Né? Quando você fala assim, em Campinas, nossa, lá tem um hospital de ponta. Até entender que hoje nós estamos na administração de 9 unidades de saúde e que o HC tem um número de leitos, né, que é o hospital da Unicamp, que eu acredito que 400 leitos é pouco para um hospital como a Unicamp, que agora tem um pronto-socorro referenciado, e antes era porta aberta, e foi uma luta, e nós precisamos de saber o que é um pronto-socorro de um hospital referenciado, e o que é uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, que são coisas distintas, cada um tem uma função, né? Se nós perdêssemos essa referência em termos de comprometimento com um atendimento de altíssima qualidade, né, que é oferecido também pelo Hospital da USP, mas que aqui para nós era oferecido pela Unicamp em Sumaré, se nós perdêssemos seria um retrocesso. Por que eu estou falando de um retrocesso? Desde a aprovação das organizações sociais que prestam serviços de saúde, nós tivemos muitos problemas, né? Muitos problemas porque a saúde ela não pode ser tratada como uma terceirização sem uma qualificação adequada. A possível troca na gestão aconteceu após uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que orientou a abertura de um novo chamamento público para ampliar a concorrência. O contrato com a FUCAMP, fundação da Unicamp, havia chegado ao fim. A comunidade reagiu. Quando nós falamos, né, de um hospital que investe em pesquisa, de um hospital que investe em atualização de equipamentos, em organização do seu quadro, de aprimoramento desses quadros, né? De inovação, nós estamos perdendo qualidade, nós não podemos perder qualidade em saúde, não podemos. Se nós olharmos hoje todo o avanço tecnológico que nós sofremos nos últimos anos, e olharmos como funciona uma saúde de ponta, de quem pode pagar com prótons, com cirurgias não invasivas, né? Tratamentos oncológicos que outrora levavam horas, e hoje uma questão de fração de minutos, né? Nós precisamos de falar de qualidade nessa interferência no tratamento, no acolhimento na vida da saúde, com maior eficiência. Quantas mulheres morrem em decorrência de um problema pulmonar por um tratamento oncológico no seio, né? Então, nós não podíamos perder a Unicamp ali. Após reuniões e articulações políticas, o contrato com a FUCAMP foi renovado por mais 5 anos. A decisão garante a continuidade da gestão universitária. Para a deputada Ana Perugini, o momento agora é de fortalecer a regionalização e garantir que todos os municípios compartilhem responsabilidades. Então fui conversar na superintendência, na coordenação médica, fui entender o que estava se passando ali dentro, o que, de fato, como é essa gestão, inclusive uma renovação por 5 anos. Eu acredito que nós precisamos de pensar numa outra forma, porque um investimento tão alto e que precisa ser feito no RES para atender microrregião. E aí é importante, né, que nós saibamos que é para atender a microrregião, né? E quando eu falo de atendimento à microrregião, o que cada cidade que compõe essa microrregião oferece em termos de prestação de saúde. Porque cada uma tem uma nuance. Às vezes você tem uma cidade pequenininha, e tem um hospital, fala, nossa, mas o hospital de lá... Né? Nossa, chuchu, né? É aquela coisa mais... funciona direitinho. E tem um hospital que
Existe hospital, mas tem uma deficiência. E nós precisamos de ter essa hombridade, de saber até qual foi a condição de cada um ir até onde foi, para que a gente consiga fazer com que esse hospital faça esse atendimento regional e que os municípios se ajudem. O Hospital Estadual de Sumaré continua como referência regional, além de salvar vidas, forma profissionais, desenvolve pesquisas e sustenta o ensino da Unicamp. Para que essa estrutura siga forte, a deputada alerta que é preciso garantir financiamento adequado, articulação entre os municípios e total transparência na gestão. Até você encontrar um corpo que assumisse com a qualificação que hoje existe ali dentro, quanto tempo nós levaríamos? Nós estamos podendo fazer isso hoje? Então, por isso que eu digo, uma crítica ainda não pode ser um contrato de 5 anos. Eu acredito que quem conhece o estado de São Paulo e sabe da significância para a nossa região, mas não só para a nossa região, porque a Unicamp extrapola isso, não é? Sabe da significância, precisa falar assim, peraí, onde está pegando aqui? Eu escutei, mas com o mesmo recurso, tal local faz muito mais. Vamos botar os pingos nos is, né? Isso é bom, né? Então, vamos deixar claros os números, não é? Vamos colocar claros os números. Vamos ver o que é que se faz para encarecer um serviço no hospital. Você sabe quando você cria uma vaga zero, você eleva o custo de um hospital? Aonde, né? Quando você envia um paciente para uma análise, para um laudo médico, e esse paciente fica ali hospitalizado, e aquela unidade não tem uma referência para o tratamento, você sabe que você eleva o custo. Então, vamos colocar os pingos nos is, né? Ver quem faz o quê, qual a quantidade com aquele volume de recursos. Vamos falar de gestão, né? Que é a proposta que eu tenho agora em relação ao RES para essa micro-região. Já tenho conversado com alguns prefeitos a respeito disso, já conversei também no RES a respeito disso, para que nós possamos, né, dar visibilidade e agilidade. E nós temos um hospital de pontos para toda a nossa região, incluindo a cidade americana. Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, Montemor. O Hospital Estadual de Sumaré segue com a Unicamp à frente, mas o debate acendeu um alerta. A saúde pública precisa mais do que estruturas. Precisa de diálogo, compromisso e visão regional. Porque quando a gestão é qualificada, quem ganha é o cidadão. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia.